de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Pede que você fale um pouco sobre médium ostensivo e pede também para tirar a dúvida dela. A tatuagem no ato em que fazemos, estaríamos ferindo o nosso perispírito? São duas perguntas, né? A primeira, para você falar um pouco sobre médium ostensivo, e a segunda, se a tatuagem fere o perispírito quando é feita. A mediunidade ostensiva, eu não gosto muito dessa denominação, mas seria aquela mediunidade que é uma mediunidade embrutecida, aquela que aparece sem que o médium tenha o domínio da sua faculdade. Ela é assim como se, de repente, uma criatura do mundo espiritual interferisse na capacidade do médium e através dele, fizesse as suas manifestações, seja ela de que forma for intempestiva ou não. À medida que a mediunidade passa a ser educada, a intempestividade desaparece. Porque, a não ser em raríssimas exceções, em que o médium disciplinado e educado é, em determinado momento, amparado pela proteção divina e recebe uma mensagem mediúnica sem a interferência nenhuma do médium. O que acontece? O médium é simplesmente, no seu aspecto, digamos, mental, sofre um processo, digamos assim, quase de sedação, momentaneamente, onde o espírito que deseja se manifestar de uma intensidade e de uma determinada capacidade, que não quer que o médium possa interferir na sua manifestação, faça-o, geralmente, isto acontece quando há registros de grande teor espiritual, com uma interferência e a presença de espíritos do mais alto porte. Normalmente, o que acontece? O médium, ele vai aprendendo a se disciplinar, a sentir, por exemplo, quando o vaso comunicante deve ser ofertado. Porque, por exemplo, se eu estiver dentro de um cinema ou em uma outra reunião e eu quiser um espírito se manifestar, o médium disciplinado vai dizer não, este não é o momento, porque os espíritos de luz têm os momentos propícios, são marcados, são definidos, onde há uma necessidade de sintonia entre o médium e o espírito comunicante. A mediunidade que não obedece regras é uma mediunidade ainda incipiente, o que precisa, sim, da disciplina, precisa de uma conduta, evidentemente, que proporcione que os efeitos desse intercâmbio entre o mundo astral e o mundo material possam ocorrer para o bem coletivo. Isso exige o quê? Método, isso exige conteúdo de programação, porque, por exemplo, se eu viesse aqui segunda-feira e abrisse um conteúdo para discussões as mais fúteis possíveis, eu não estaria seguindo uma sequência disciplinada que os espíritos programaram. Eles programam assim: vamos continuar falando nisto, vamos preparar isto, e vamos juntos trabalhar neste. Eles definem, eles pedem que o médium se sintonize, que o médium se harmonize, que o médium sinta a sua responsabilidade. Quando a mediunidade ela é feita de uma forma abrupta, na verdade é quase um mediunismo. É um intercâmbio entre os dois mundos, sem que, muitas vezes, o objetivo seja, na verdade, definido. Ou quando, então, há, na verdade, um domínio do vaso comunicante por necessidade de o espírito superior resolver fazer com que a sua mensagem seja em toda proveniente de sua manifestação, sem que o médium utilize dos seus recursos. Isto acontece com muita raridade, mas isso acontece também.